é uma alegria podermos estar juntos nesta manhã de sábado. Muito obrigado, Tamara, pela música escolhida. Meus irmãos, todos nós temos qualidades, né, e temos defeitos também. E a vida em comunidade faz com que possamos entender que nós nos completamos. Certo? Ninguém vai ser 100%, ninguém é completo, ninguém faz tudo, ninguém sabe tudo, ninguém vai dar conta de todas as coisas. E é por isso que Deus reúne os seus discípulos, para que um ajude o outro, certo? Esta semana, a reunião do conselho de igreja, e eu lembro que fiz uma meditação com eles falando sobre a importância do suportarmos uns aos outros, né? Mas o suportar ali não é tolerar, é dar suporte, certo? Se eu sou frágil num ponto, quem é forte naquilo tem que vir e me sustentar. E não me acusar ou criticar. Nós estamos aqui para isso. Senão cada um tinha uma igreja de uma pessoa só. Fazia uma igreja individual. Então, obrigado, Tamara, pelo hino tão belo que nos faz entender que somos únicos, com qualidades e defeitos, e nos completamos realmente. E eu quero abrir a Bíblia com vocês agora. Nós vamos abrir no Evangelho e vamos falar sobre o discipulado, certo? A passagem que vou ler convosco será Mateus, capítulo 4. Mateus capítulo 4, nós vamos ler do verso 18 ao verso 22, tá bem? Mateus 4, do 18 ao 22. Quero agradecer a Deus também pela oportunidade de ter visto os jovens aqui a desempenharem a escola sabatina. É muito bom ver os nossos jovens. Mirela não é tão jovem não, hein, Mirela? Ela já está no grupo dos adultos, quem não sabia. Ela engana aí a idade. No sábado que vem, irmãos, por falar em jovens, teremos aqui à tarde uma linda cerimônia. Todos vocês devem estar aqui, tá bem? Quem mora longe, traga o almoço, tem espaço ali. Ali que eu digo lá no parque, tá? Podem ficar por cá. 3h30 vamos ter aqui uma cerimônia de investiduras dos nossos desbravadores. Os jovenzinhos estão animados. E depois, no fim de semana seguinte, tem o acampamento aqui para toda a região de Lisboa, Vale do Tejo. Torres Vedras faz parte desse grupo. Estamos aí com 1.150 pessoas inscritas. Será talvez o maior regional da história de Lisboa. E vai ser uma bênção, e nossos jovens de Torres Vedras estarão lá também. Ninguém disse amém, 2 pessoas, né? Tá certo, tá bem. O pessoal ficou com medo agora, né? Muita gente. Deve ter sido isso. Olha, nós vamos ler então aqui a passagem bíblica, tá bem? E vamos falar um pouquinho sobre ser um discípulo de Cristo. A partir do verso 18, na minha versão, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Eu vou aqui partilhar convosco uma história que é uma ilustração amplamente conhecida, mas que, se alguém ainda não conhece, segue aqui. Os japoneses, eles adoram comer peixe fresco. Nós ouvimos essa história por aí, assim, né? Que eles adoram comer peixe fresco. Peixe cru. Não, seria o peixe, não cru, pode ser até cozido, mas assim, aquele peixe recém pescado, como é que se chama cá em Portugal? É fresco mesmo, então é isso.
Sim, sim, eles também gostam do peixe cru, mas em geral eles apreciam o sabor do peixe assim. Eu acho que toda a gente, né? Mas eles, talvez pelo paladar mais apurado nessa culinária, então eles têm essa prática. Só que as águas perto do Japão não produzem peixes há décadas. O que é que eles fazem para alimentar sua população? Eles têm que pescar em alto mar, mais distante. Para alimentar, então, o povo, os japoneses decidiram aumentar o tamanho dos navios pesqueiros e começaram a pescar mais longe do que nunca. Irmão Zé, que foi pescador aí a vida toda, irmão Zé, veja aqui como é que foi essa experiência. Só que quanto mais os pescadores iam longe, mais tempo levava para o peixe chegar ao Japão. Se a viagem de volta levasse mais do que alguns dias, o peixe já não era mais fresco. E alguns japoneses não gostavam muito do sabor. Para resolver este problema, as empresas de pesca instalaram congeladores em seus barcos. Então, o peixe era pescado, congelado, trazido. Só que os congeladores permitiram que os pesqueiros fossem ainda mais longe, ou seja, traziam até mais peixe. Só que os japoneses, com seu paladar apurado, conseguiram notar a diferença entre o peixe fresco e o congelado, óbvio. E não gostaram desse tipo de peixe também. Então as empresas pensaram numa outra solução. Instalaram agora tanques de peixe, certo? Dentro dos navios. Grandes tanques, pescavam peixe, colocavam naqueles tanques e traziam. Eles podiam pescar e enfiar ali muitos peixes. Só que depois de certo tempo, como isso era longe, a viagem levava dias, por falta de espaço, o que é que acontecia? Os peixes paravam de se movimentar. E quando chegavam ao continente, o continente não, que lá é tipo uma grande ilha, mas quando chegavam ao Japão, pronto, chegavam vivos, mas chegavam cansados, parados e já muito enfraquecidos. E curiosamente o sabor da carne não era o mesmo. Não era o mesmo. Infelizmente, os japoneses ainda podiam notar a diferença. Qual foi o resultado? Para conservar o gosto do peixe, conta-se, essa ilustração é muito divulgada, eu não sei quem já tinha ouvido. Eles agora mantiveram os mesmos navios, os tanques grandes de peixe, só que eles passaram a colocar, depois que pescavam todo o peixe, eles colocavam um pequeno tubarão solto dentro daquele tanque. E o que acontece? Ele causava algum pequeno prejuízo, porque pronto, ele ia se alimentar, né? Ia comer alguns peixes, mas enquanto o tubarão estava à volta, os peixes eles davam um jeito de se movimentar. E aquilo mantinha os peixes bem vivos. E a qualidade da carne ficou ali realmente como os clientes adoravam. Talvez você diga, tá, pastor, o que é que isso tem a ver com a história de Portugal? Eu sei que há muitas aplicações para tirar daqui. No contexto da mensagem que quero trazer hoje, eu queria entender o seguinte com você. Na nossa vida, nós somos movidos por desafios, ok? O ser humano precisa de desafios para poder permanecer quase que vivo. E na caminhada espiritual é preciso ter também aqui metas a alcançar. É preciso enxergar progresso. Estamos falando de discipulado, ok? Todos nós aqui, eu não vejo aqui alguém que ainda não seja um membro da igreja, nós somos discípulos de Jesus, certo? Agora, em que... vamos imaginar que é uma maratona, né? 42 quilômetros. Eu não sei se alguém aqui já correu uma maratona. 42 quilômetros. Em que quilômetro você já está? Já está ali no 40, no 28, no 1, no 2? Percebem onde queremos chegar aqui? É possível que na sua trajetória espiritual muitas etapas já tenham sido superadas. Mas quem sabe algumas ainda ficaram para trás. Ou algumas ainda precisam... Eu não sei, eu não vou aqui
diagnosticar ninguém. Eu acho que você, em comunhão com Deus, precisa perceber em que estágio da sua caminhada espiritual você está. Há coisas para melhorar, isso eu tenho certeza. Para todos aqui, todos terão pontos que precisam crescer. E eu queria mencionar, com base no contexto aqui do chamado dos primeiros discípulos, 4 pontos fundamentais. O primeiro é que o chamado de Cristo revolucionou a vida dos seus seguidores. Os primeiros, esses homens aqui. Provavelmente, os primeiros discípulos, eles eram homens ensinados a obedecer a Deus. Concordam comigo? Eram judeus, viviam num cenário religioso, então eram pessoas ensinadas a obedecer a Deus. Concordam? Sim? Tem mais. Já sabiam que era adorar ao Deus único, Deus verdadeiro. Também adoravam, guardavam o sábado, iam à sinagoga, oravam. Certamente esses primeiros discípulos, eles conheciam a Bíblia da sua época, eram dizimistas. Olha, eram pessoas que já tinham uma vida assim, talvez com exceção de Mateus. Mateus era do grupo um que tinha uma vida assim, meio... Pronto, trabalhava para Roma como cobrador de impostos, aquilo parece que estava meio desorganizado. Mas outros tantos mais, meus irmãos, apesar de já viverem uma religiosidade bastante prática, eu anoto aqui o seguinte: é possível que havia neles um aparente vazio. Concordam comigo? Ou a vida deles estava completa? O que vocês acham? Faltava alguma coisa? É como se os verdadeiros princípios transformadores do caráter não tivessem atingido a vida daqueles homens. Ou seja, conheciam a religião, conheciam muita coisa, aprenderam, sabe, mas não eram pessoas verdadeiramente transformadas. Pareciam focados nas normas, mas talvez negligentes em relação ao espírito da lei. Né? A gente fala na letra da lei, não faz essa distinção. O perdão para aqueles homens, vocês vão lembrar disso. O perdão era o quê? Calculado, né? Tinha que perdoar o quê? Não 7 vezes não, isso foi o que Jesus ensinou, 70 vezes 7. Ele disse, olha, era 3 vezes. Perdão era calculado, o amor era seletivo. Eu amo quem me ama, quem não me ama, já... O reino de Deus para eles era baseado naquilo que era visível, palpável. Honestidade e bondade eram valores que só tinham... ou virtudes que só tinham valor se pudessem ser vistas. Alguém me vê, opa, sou bondoso. Ninguém está a ver? Meus amigos, o que mudou na vida daqueles primeiros homens que seguiram Cristo? O que mudou? Jesus lhes ensinou a viverem os princípios que transformam a vida de alguém. Eles foram tão impactados por Cristo que passaram a imitá-lo em praticamente tudo. O título que eu dei essa mensagem aqui foi Mais que um Seguidor. Porque quando pensamos na palavra discípulo, pensamos muito na ideia de uma pessoa que segue outra. Mas a proposta de discipulado, sobretudo no modelo estabelecido por Cristo, é inspirar alguém de maneira tão impactante, impressionante, que a pessoa vai me imitar. É como se houvesse aqui uma certa, eu não vou dizer transferência de caráter, porque isso não existe, né? Não dá para. Eu lembro que eu falei na última vez que preguei aqui sobre o transplante cerebral. Lembram disso? Não dá para transplantar. Então não existe transferência de caráter, mas existe uma certa assimilação. Eu posso estar tão perto de alguém que pouco a pouco eu vou assimilando o caráter daquela pessoa para mim. E isso aconteceu com Cristo. Os primeiros discípulos, eles passaram por uma transformação. Aquilo foi radical. Como se diz em Portugal, foi brutal. Será que aqui
Eu estou a falar com pessoas que enxergam uma transformação na sua vida? Será que quem convive consigo tem visto alguma transformação? Vocês já ouviram, e outro dia eu vou pregar aqui sobre o nascer de novo. Eu vou falar um pouquinho mais sobre o nascer de novo. Vamos adiante aqui, porque tem mais um ponto. Esse é o primeiro. O primeiro ponto é transformação. Segundo ponto, Jesus disse assim, olha, verso 19, vinde a mim e eu vos farei o quê? Ou seja, ele disse, venham após mim e eu vou transformar, ou seja, vou tornar vocês em pescadores. Há poucos dias atrás, a igreja aqui em Torres, 15 dias atrás, para ser mais preciso, a igreja saiu aqui às ruas para entregar literatura. Alguns de vocês participaram, não é isso? Foi boa a experiência? Gostaram? Quem participou? Eu vi nas reuniões de oração, alguns falaram, alguns até ligaram para mim, pastor, foi bom. Foi uma coisa assim muito, muito interessante. Jesus disse, olha, vocês vêm. Na verdade, o propósito de Jesus ao chamar aqueles homens era exatamente esse. Vocês estão a enxergar isso no verso? O verso é, venham comigo e eu vou ensinar vocês a pescar. E eles eram pescadores. Né? Houve aqui um trocadilho. Vocês são pescadores, mas eu agora vou ensinar um outro tipo de pesca para vocês. Sabia que alguns dizem assim, não, eu quero ser discípulo de Jesus. Mas daí a evangelizar outras pessoas, não, aí já não é comigo. Não, peraí. Então você não entendeu o que é o chamado. O chamado de Cristo é um só. Entende que a gente faz uma separação que não existe? Jesus disse, olha, quem quer ser meu discípulo, venha, e aí eu ensino essa pessoa a pescar outros. Mas o que é que a gente quer? Eu fui pescado. Por isso a ilustração ali dos navios japoneses sirva. Tem que meter um tubarão dentro desse tanque aí, que é para ver se você se mexe. Entende que, olha, eu fui chamado para evangelizar outros. Agora, presta atenção comigo. Evangelizar envolve centenas de métodos diferentes. Uns serão muito bons em entregar literatura. Outros serão muito bons em que mais? Vamos lá, mencione métodos evangelísticos aqui. Talvez com a música. O que mais? Talvez alguém é melhor para dar um estudo bíblico. Partir o pão, alguém falou isso? Ok. Repartir o pão, certo? Amizade, evangelismo da amizade. O serviço desinteressado ali. Gente, o leque é muito, muito, muito grande, muito grande. Então, o distribuir literatura às pessoas na rua é um dos métodos. Por isso eu nem gosto da expressão fui fazer trabalho missionário. Eu nem gosto dessa expressão, porque trabalho missionário pode ser de muitas formas. Então, eu quero que você se concentre no seguinte: eu fui chamado por Deus para pescar. Eu fui chamado por Deus para pescar. E não para ser pescado e pronto, estou bom. Não. Agora, qual é o método que vais utilizar? E aqui a gente vai entrando no terceiro ponto da mensagem. Porque a pesca tem alguns tipos de pesca, né? Quem aqui já pescou na vida? Só um ali? Dois? Aqui? Também já pescou? Desse lado aqui ninguém pescou? Ah, tem ali, mané. O pessoal de Peniche tem que pescar, né? Terra de pescadores, né? Eu vivi no Amazonas 2 anos, no interior. Vi o pessoal pescar, vi aquele movimento todo e nunca pesquei. Primeiro que eu até tinha vontade, mas pronto, não dava muito tempo. E uma vez a menina, uma jovem chegou assim, ela tinha voltado da pesca e ela mostrou a rede e aí a mão dela estava sangrando. Quando eu olhei, no Amazonas tem piranha, vocês sabem que é aquele peixe na piranha. A piranha era desse tamanhozinho assim, ó, pequenininha. E a piranha deu só uma mordidinha assim no dedo dela e arrancou quase que a cabeça do dedo assim. Aquilo é uma coisa absurda. E o sangue a escorrer e ela já estava ali quase que meio que a estancar aquilo.
Depois que eu vi aquilo, disse, pescaria deixa para, né, os profissionais, né? Meus amigos, pesca tem com rede, eu lembro lá no Amazonas eles falavam de vários tipos, né? Aqui chama com a cana, né? Lá a gente chama vara, pesca com a cana. Tem vários tipos, então nós podemos pescar pessoas também com estratégias diferentes. Nenhuma estratégia deve ser excluída, nenhuma. Por isso, alguns dizem assim, não, eu não gosto de entregar literatura. Pronto, aí é como se... E alguns até bloqueiam. Porque quando as pessoas querem sair para entregar literatura, aí tem uns que dizem assim, não vamos fazer isso, que isso aí não dá resultado. Todo método dá resultado. O que não dá resultado é o não fazer. Esse daí pode ter certeza que não vai dar nada. Mas o entregar, o cantar, o usar a internet, tudo vai trazer algum resultado no sentido de alcançar alguém, certo? Se a pessoa depois vai ser nutrida e etc. Vamos lá. Primeiro ponto, o chamado de Cristo, ele transformou a vida daqueles homens. Foi uma transformação radical, certo? Segundo ponto, o chamado é para nós sermos o quê? Só Adriano e irmão Gilberto. O chamado é para nós sermos o quê? Pescadores de homens, de pessoas. Terceiro, pescar pessoas pode... eu posso pescar de formas diferentes, há várias maneiras. Agora eu vou falar a quarta coisa. Pescar pessoas dá muito trabalho. Lembram de quando você foi pescado? Talvez alguns aqui até já nasceram no ambiente da igreja, mas quem aqui veio como adulto para a igreja? Veio adulto e veio e depois foi batizado. Tem alguns ali, eram jovenzinhos, ali alguns, tá ali mais alguns. Eu sei que está aqui a Duda, que está a preparar-se para ser batizada, ali a Maricele. Elas estão no processo da pesca, hein? A gente está quase já... É interessante que, pelo menos dos que eu conheço aqui, né, pelo nome, pescar pessoas dá trabalho. Sabe por quê? Porque as pessoas são diferentes e hoje nós vivemos muito a cultura das multidões e queremos, às vezes, entender que discipular um grupo... Por exemplo, deixa eu fazer de forma bem palpável. Eu estou aqui a pregar nesse sábado pela manhã. Vocês acham que eu estou a discipular vocês ao pregar neste sábado pela manhã aqui? Sim ou não? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem acha que não? Ninguém? Quem acha que mais ou menos? Mais ou menos. Eu estou com vocês. Porque eu, Joabe, se eu quiser mesmo discipular alguém para valer, eu tenho que passar mais tempo com vocês. Sem passar tempo com as pessoas, você não vai conseguir discipulá-las. Vocês viram o que Jesus fez para discipular aqueles 12 lá? Ele passou tempo. Então, por isso que, talvez com o tempo, né, se eu ficar aí os 5 anos aqui pregando e saindo com vocês para passear e dormindo na casa de alguém, né, tipo eu dormi hoje lá na casa do Léo da Francis, e visitando... E conversando, né? Quinta-feira fomos ali buscar os armários, eu, o Gil, tinha um rapaz de Peniche. Talvez com tantas formas, estar junto, estar mais tempo, talvez assim a gente consiga qualquer coisa. Mas, irmãos, eu sou honesto convosco. Dizer que eu chego aqui no sábado pela manhã, preguei, discipulei a igreja, esquece. Faz muito tempo que eu já não vejo dessa forma. Eu posso estar aqui dando assim, uma pequenina contribuição para o teu processo. Por isso que discipulado de pai para filho, está aqui o pastor Samuel, de pai para filho, discipulado de pai para filho, não é? Funciona. Por isso que discipulado, e por isso na escola, né, os professores têm uma oportunidade muito grande de discipular de alguma forma, porque eles passam muito tempo com alunos. Mas eu quero dizer para vocês que o modelo que Jesus estabeleceu foi diferente de tudo isso. Os judeus já praticavam o discipulado de pai para filho. E Jesus rompeu com essa estrutura, mostrando que o discipulado não deve estar apenas na estrutura da
família. O discipulado se pratica em outros cenários. E Jesus, mesmo tendo pregado para multidões, ele só conseguiu discipular mesmo aqueles 12. Estão a entender que discipulado dá trabalho porque exige tempo, exige dedicação, exige a compreensão de que o caráter de Cristo tem que ser assimilado por mim. E se eu vou reproduzindo esse caráter, as pessoas que vão estar mais perto de mim também irão assimilar o meu caráter, e assim a gente vai nessa corrente do bem, se eu assim puder dizer. Isso é discipulado. Deus tem um chamado para mim e um chamado para vocês. Querem aceitar esse chamado? Sim? Quem quer aceitar esse chamado? Eu vou contar aqui uma última ilustração para nós concluirmos então o culto desta manhã. Conta-se que certa vez um jovem, isso se passou lá no passado e é uma fábula. Conta-se que ele ansiava muito servir na corte real. O sonho dele era servir o seu rei. Ele havia se colocado à disposição do rei, mas assim que chegou à corte, o que foi que aconteceu? Nos palácios você sabe que tem aquelas intrigas, né? Aqueles ciúmes, aquelas coisas, e ele foi colocado de lado. No que foi colocado de lado, ele ficou numa função assim muito irrisória, nunca sequer se aproximou da família real, nem sequer viu o rei. Resultado, ele desistiu. Ficou muito, muito frustrado, juntou suas coisas e foi embora. Decidiu viver como um ermitão. Sabem o que é um ermitão? Alguém que vive lá num lugar isolado, sem se preocupar com quase nada na vida. Vive do que come, do que planta e pronto, isolado da sociedade, do mundo. Só que aquele lugar ficava à beira de uma antiga estrada real. Ele erigiu ali um casebre, pronto, ali se abrigava, nunca mais se preocupou em ter coisas, dormia, comia dos frutos do campo, sem se preocupar com aparência, higiene, nada. Um certo dia, ele estava ali olhando aquele caminho, e ninguém nunca passava ali. Quando de repente, ao longe, ele viu uma poeira, e aquilo foi se aproximando, e quando chegou mais perto, ele pôde perceber que se tratava de uma carruagem. Ao olhar atentamente, percebeu que a carruagem que se aproximava era puxada por cavalos bem postos, era uma carruagem da cavalaria real. E aí ele ficou já entusiasmado. E então ele pensou, que coisa eu posso oferecer? Porque a carruagem real trazia o rei. Então ele disse assim, olha, eu vou ver se tem alguma coisa aqui para, sei lá, oferecer o rei. Eu queria pelo menos ver a face do rei. A carruagem parou, conta a história, bem em frente à sua casa, ao casebrezito. E quando parou, ele, entusiasmado, não podia conter a alegria de ver o rei. A porta se abriu, o rei desceu da carruagem, parecia cansado, e perguntou o seguinte, olha, o caminho é difícil, estava muito quente. Será que você teria um copo de água para oferecer ao rei? E ele tinha? Não tinha nada, não tinha um copo d'água. Ele correu lá dentro e olhou para outro lado, não tinha. Sei que ele deu um jeito lá e não tem aquela coisa do coco assim, a cuia. Pegou a cuia do coco, de onde eu venho, na minha terra, a gente chama de quengo. Pega a quenga do coco, pegou a quenga do coco ali e tal, e trouxe a cuia. Quando ele voltou, a carruagem já tinha ido embora. E ele disse, o meu sonho era servir ao rei. E na oportunidade que eu tive, não estava preparado.
Ele disse, olha, eu vou me organizar melhor. E aí ele organizou-se, providenciou mais algumas coisitas e disse, olha, eu vou ter aqui. Aí tinha agora uma botija de água, tinha tudo, estava tudo preparado. Passou-se muito tempo, aquela não era uma estrada frequentada, e quando ele menos espera, ao longe uma poeira. E de longe foi se aproximando, era uma carruagem, e era a carruagem do rei. E quando a carruagem do rei chegou muito perto, novamente parou em frente à sua casa. E quando parou em frente à casa, ele já foi trazendo a água. E o rei disse, olha, a viagem foi muito longa, e eu estou com muita fome. Será que o jovem senhor teria um prato de comida para oferecer ao rei? Aí ele correu, foi para lá, veio para cá e tentou achar umas frutas, era o que ele comia, né? Colheu ali qualquer coisa, quando voltou, a carruagem tinha passado. Quer dizer, tinha passado não, tinha ido embora. O rei não podia esperar. Mais uma oportunidade de servir ao rei, mas não estava preparado. E ele disse, olha, isso não pode acontecer. E aí preparou melhor a casa. E agora tinha já um gênero de um fogão, e tinha panelas, e fazia comida, e foi... Pronto, ele foi mudando um pouco ali as coisas. Passaram-se aí uns anos, e quando foi num belo dia, veio de novo, longe, a carruagem. E ele disse, dessa vez não me escapa, agora vai dar certo. Quando a carruagem parou em frente à sua casa, sua pequenina casa, um casebre assim caindo os pedaços, ele já veio trazendo a água, a comida, e o rei disse assim, olha, a viagem foi muito longa, eu estou muito cansado e eu preciso parar para dormir um pouco. Teria o jovem senhor uma cama para oferecer ao rei? E tinha cama? Não tinha cama. E ele disse, eu não acredito. E conta essa história que ele, daquele dia em diante, ele decidiu mudar realmente tudo e decidiu voltar a ter uma vida como a sociedade ali tinha, a fim de estar preparado para servir o rei. Meus amigos, somos discípulos de Cristo. Talvez na nossa caminhada de preparação para servir o nosso rei, servir o nosso próximo, discipular outras pessoas, é possível que alguns já estejam aqui com o copo d'água, né? Outros já estão com a água, outros já estão com a água, comida, a cama, já estão mais preparados. O rei precisa do serviço dos seus súditos. Quem é o nosso rei? O que é que falta no nosso preparo? Afinal, na nossa caminhada enquanto discípulos, será que nós ainda estamos naquele nível de dizer, não, eu fui chamado, mas eu agora não chamo mais ninguém? Não. Esquece. O chamado de Cristo é completo, é um só, é transformador, é para pescar pessoas de várias formas. E isso vai exigir um bocado de nós. Quer hoje renovar aqui o compromisso em ser um discípulo de Cristo? Sim. Hoje eu quero que você coloque um tubarão aí no teu tanque. É um desafio dizer assim, olha, eu preciso melhorar nisso ou naquilo, eu preciso ser mais missionário, Você hoje não pode sair daqui em paz e tranquilo. Eu quero que você saia incomodado e pensando o que vai precisar mudar. Que Deus nos abençoe. Que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo, a serviço do nosso Rei, sempre preparados. Em nome de Jesus. Amém.